Voltamos então no segundo bloco do programa Jenny Hall Verdades Foco em Decoração. Falamos sobre home office em sala. E agora com a Thaís, vamos continuar falar sobre home office então no quarto, que é um ambiente, para mim, o mais preferível, né? O melhor, por causa do barulho também, eu acho melhor ser no quarto. A Thaís me trouxe algumas imagens do antes e depois do projeto e eu quero conversar com vocês sobre então essas imagens. Essa primeira imagem, Thaís, mostrou pra mim que é do quarto. Aparentemente aqui, Thaís, é o guarda-roupa, uma cama e 2 bidezinhos, certo? Isso. Como que tu fez aqui um home office, um canto pro estudo? Então, facilita porque esse era um caso também que o cliente, ele já havia procurado a gente pro projeto inicial. E ali na situação, o que eles tinham? Eles não queriam o ar-condicionado sobre a cama. Então, eles já queriam que posicionasse ele de lado. Com isso, sobrou um espaço para que tivesse a mesa de apoio na lateral dupla nesse canto. Então, com isso, foi feita a extensão da rack utilizando esse espaço que se tinha ali na lateral. Então, de um dos lados tem um e do outro lado é duplo. Esse espaço duplo fez com que a gente pudesse fazer uma extensão da bancada e aí a gente colocou também uma prateleira. Foi feito um efeito geométrico na parede, porque esse quarto ele era com todas as paredes pintadas com efeito de cimento queimado. Como as mesas de apoio elas eram verde, a gente fez um efeito com a pintura utilizando o verde também. Então essa pintura ela vem do criado e ela segue pela extensão da parede até o roupeiro do outro lado. Olhando essa imagem aqui agora, realmente pra mim parece que já foi feito no projeto esse espaço já. A parte do desenho do verde ali ficou bem certinho, como se realmente quando eu montei o quarto, o canto do home office já estava ali já. Não deu diferença no quarto. E o espaço ficou bem proporcional ali, a passagem da cama. Eu gostei. Nessa parte aqui de cima, da mesinha ali, né? Se eu quisesse botar um armário fechado ali, ele ia fechar o ambiente? Porque lá vai, eu trabalho em home office, mas eu preciso de um espaço para guardar meus livros, guardar meus trabalhos. Como é que funciona ali? Qual seria a tua opção? Seria uma opção fazer, por exemplo, com um lado fechado e o outro lado aberto. Poderia ser tipo um armário suspenso e uma continuação com prateleira. Nesse caso, por quê? Tem o ar-condicionado, então a gente não poderia fazer os dois lados iguais, porque, por exemplo, uma portinha poderia ter um recuo por conta do ar-condicionado. A prateleira, ela deixaria um pouco mais livre, por quê? O quarto ele já tem bastante informação, então ele já tem o painel que ele sobe até o teto, ele tem a iluminação de LED também que segue do painel para o teto com gesso. A maneira de poder trabalhar e distribuir foi procurar deixar de uma maneira mais leve para gerar realmente a integração de todo o ambiente. Tanto que a prateleira é o mesmo tom de verde da mesa de apoio, o tom da parede a gente colocou mais próximo para quem olhasse diminuísse a quantidade de informação que tivesse no quarto, para ele também não ficar tão carregado. Eu assim gostei, ficou um ambiente bem harmonioso. Eu consigo ver ali o espacinho certinho do home office e mesmo assim eu consigo, nesse espaço aqui da lateral, tem padrão para distância? Então, cada vez mais os quartos têm ficado compactos, né? Pequenininhos. Normalmente é seguido um espaço mínimo de pelo menos 40 centímetros de cada lado, né, da cama. Só que acontece, cada ambiente ele precisa ser analisado único. Não tem como a gente falar é padrão para todos e tem que seguir aquela regra. Isso vale para todos os itens, tanto parte de marcenaria quanto parte de tapete, altura de quadro, né? Esses itens a gente sempre analisa o ambiente e verifica o que pode ser feito dentro dele, justamente por questão de mobilidade. Tem casos, por exemplo, que o quarto ele é tão pequeno que a gente não consegue colocar uma mesinha de apoio de cada lado. Então, tem casos que o cliente fala, olha, então encosta um dos lados da cama na parede para que o outro lado tenha um espaço maior. Né? Ia falar isso mesmo agora. O meu quarto, particularmente, eu não tenho espaço para circulação. Então, a minha cama ficou bem do lado da parede. Sim. Pro meu home office, ter que fazer tudo de um lado só e teria que, no caso, igual você falou aqui, das cores, então, para ficar harmonioso os dois lados. Isso. Ali facilita porque o lado que tem um só mesa de apoio tem 45 centímetros. O outro lado já é o dobro, tem 90. Então, com isso, a gente conseguiu o espaço de 40 centímetros para a bancada, deixando ali um recuo que a pessoa tenha uma profundidade de sentar e afastar a cadeira também, porque a pessoa precisa de um espaço de circulação, né?
Entendi. Então, 40 centímetros tu acha, então, que é o padrão para mesa de apoio? Isso. Nesse caso, para ganhar um pouquinho mais de espaço também, a cadeira a gente não colocou com apoio nos braços. A gente colocou uma cadeira de rodinha, que a pessoa tem uma mobilidade que ela se arraste, né? Só que ele não tem o apoio do braço. Com isso, a cadeira consegue entrar toda embaixo do espaço de bancada. Fica pelo quarto ali, né? Isso. Então, detalhes pequenininhos que faz toda a diferença, né, Thaís? Sim. Aí, então, conseguindo ver a imagem maior, tem o guarda-roupa ali, eu tenho a porta, o home office ficou bem do lado da porta. Isso. Ficou as prateleiras ali. Bem bacana. Gostei disso aqui, Thaís. Esse tipo de prateleira você pode ver, praticamente não dá de ver a sustentação dele, né? Ele foi fixado direto na parede. Tanto que a gente nem forçou tanto colocando peso em cima, justamente por essa questão de ela ser um pouco mais leve do que aquela primeira imagem que a gente tinha mostrado. Sim, entendi. Tá, na segunda imagem, então, é um quarto de solteiro. Que a gente falou sobre as crianças que ficaram em casa e precisariam de um espaço para estudar, né? Vamos ver aqui. A cama de solteiro com auxiliar no tapete. Vamos ver o que a Thaís nos mostra, então. Do lado da cama. Como é que tu preparou, então, aqui? Precisou fazer até uma marcenaria? Isso. Esse quarto, ele é um caso à parte. O casal vai utilizar ele para home office. Eles usam esse quarto como um quarto de hóspedes, mas eles têm a intenção de ter mais um filho. Então, no futuro, vai virar um quarto de bebê. Então, analisando todas essas questões, foi elaborado dessa maneira. Para que fosse puxada a parte elétrica para a parte da bancada de estudo, né, e trabalho, não tinha ponto elétrico. Então, por isso que foi feita essa extensão com um painel em toda a parede. A marcenaria. Isso. Daí tem a marcenaria na parte de trás, em toda a extensão dele. Só que para ficar mais confortável na parte da cama, foi feito placas, né, horizontais de estofamento. Então, ela tem a espuma, tem a parte de encapamento com tecido, e daí ele foi feito em filetes justamente para poder gerar um pouco mais de conforto. Tanto para a pessoa que for dormir ali como um hóspede, como depois já adaptando também, se precisar colocar uma grade na lateral para transformar num berço. Ah, entendi. Bacana. Usou do quarto ali várias opções futuras dele. Justamente. Tem o painel ripado na parte de trás também, que daí ele vai até a extensão do teto. E foi colocado parte de serralheria na estrutura das prateleiras, porque ali é um casal que realmente eles têm bastante livros, então eles precisavam de uma estrutura que fosse mais forte. Para que a gente conseguisse fazer a sustentação desse peso, a gente fez toda uma estrutura de ferragem. Então ela é chumbada tanto na parte do teto quanto nas paredes. E aí isso fixa as prateleiras sobre ela e fica com uma sustentação bem firme. Ah, bacana, legal. Gostei bastante, Thaís. Tá, vamos trazer pra minha realidade. Meu quarto das crianças, então, eu tenho 3 crianças na escola. É uma cama, é um beliche e um guarda-roupa. Eu tenho um espaço bem grande ali pra fazer para as 3 crianças, mas só posso 2 cadeiras. Sim. Como que eu consigo fazer um espaço que dê para as 2 crianças nessa deve dar mais ou menos, acho que 1 metro, mais ou menos assim, de espaço no quarto. Espaço todo de 1 metro? Isso. Olha, eu não aconselharia, por exemplo, uma cadeira com rodinhas, porque ela tem um tamanho um pouco maior. Mas seria possível, por exemplo, estar usando uma cadeira tipo EMES, que ela tem o pé tipo Torre Eiffel. Então ela é um pouquinho mais reduzido o tamanho dela e para as crianças vai ser bem confortável. Então ela consegue estar sentando e ocupando um espaço menor. Sim. Daí nesse 1 metro que eu tenho de espaço, o padrão seria 45 centímetros de bancada? Sim, profundidade. Se for para utilizar com um notebook. Um computador de mesa, às vezes requer um espaço até às vezes uns 60 centímetros, dependendo do modelo. Ah, bacana, legal. Gostei bastante, Thaís. Eu acho que nós podemos falar mais sobre isso, porque realmente igual você falou, cada cliente tem uma necessidade, né? Sim. Então a gente pode conversar e trazer mais ideias legais, assim, até no nosso Instagram, né? Nas redes sociais. Quem tiver interesse e realmente tem necessidade de um espaço desse que ajuda, a Thaís pode ajudar. A gente pode mandar as perguntas pra gente também, a gente consegue responder aqui na próxima programação e dando dicas, né? Bacana, eu gostei. Eu adoro essas... Decoração pra mim é maravilhosa, né? Sim. E falar sobre home office, que é o que realmente estamos precisando no momento, em um espaço ou no quarto ou na sala, é bem interessante. Eu acho que tu também gosta bastante, né? Sim, a gente pode bastante. conversar sobre isso. Uma dica que é bem legal também é a questão de pensar nos tipos de tomada, né, que vão ser utilizados, que a gente falou ali. A maior dificuldade, às vezes, no espaço de home office é a pessoa não ter acesso, por exemplo, à parte elétrica. Então, a gente já ocupou os espaços com painéis, mas, por exemplo, existem situações que a pessoa pode estar colocando uma torre de tomada,
que é bem legal, porque ela tem a praticidade, por exemplo, tem modelos que são 3 tomadas ou 2 tomadas e uma porta USB. Muitas pessoas não conhecem esse tipo de tomada. Eu tenho a torre maravilhosa. É bem legal, ajuda né? bastante. A tomada, pra quem não conhece, ela em torre, ela é como se fosse só uma esfera na parte de cima. Tu aperta por um botão, ela alavanca o suporte e tu trava ela. Ali você tem acesso a todas as tomadas e ela fica embutida na bancada. Uma outra opção também é a tomada padrão de móvel, que é aquela que ela já é menorzinha, como pode ser aplicado também a tomada tradicional sobre ela. E o tipo USB que a gente comentou, ela é muito legal porque, em vez da pessoa ter que colocar o carregador na tomada, ela só coloca o cabo direto para carregar. Ela é segura, então a gente sempre indica estar utilizando marcas que sejam com um certificado de segurança. E é uma coisa que é super prática, diminui espaço, questão de carregador, às vezes a pessoa tem um carregador, mas tem 2 aparelhos que usam o mesmo. Tu vai estar usando só o cabo ali no caso, fica bem mais prático no dia a dia. Sobre vou conversar contigo sobre essa de espaço, né? Eu não tenho um espaço muito grande. Eu vi na internet que tem tipo um quadro que vira uma mesa. Queria ver contigo se isso é uma ideia boa, porque querendo ou não, a mesa de apoio tem que ser segura, né? Se esse quadro, quando vira uma mesa, dá para fazer um espaço de home office ou de estudo mesmo para as crianças? Sim, na verdade tem várias opções, né? O pessoal costuma utilizar muitos sites de pesquisa e aplicativos também que tem boas referências. Esse modelo, ele recua, ele fica encostado na parede, quando abre, ele fica sustentado como uma bancada de apoio. Esse mesmo. Dá para ser utilizado também. O que acontece é que a estrutura dele não é tão firme. Então ele é um pouquinho mais molinho, digamos assim, que a pessoa ficar ali utilizando no dia a dia. Às vezes a pessoa pode se incomodar um pouquinho dependendo do trabalho que está fazendo. Mas tem opções que podem estar sendo utilizadas, por exemplo, pallet, uma porta, uma janela antiga, a pessoa pode restaurar e estar utilizando também nesse espaço. Tem pessoas que utilizam pé de cavalete. Eu vi bastante. Sim, tem a estrutura metálica também que o pessoal pode estar utilizando, que ele fica com um meio mais industrial. Então são várias opções, vai da criatividade mesmo. É de montar o espaço e trabalhar. Isso, opções tem várias. Muito obrigada, Thaís. Te aguardo então no próximo programa, porque vamos comentar essa parceria, vamos seguir firme aí. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Aguardo vocês no próximo programa. Jenny Hall vai dar esse foco de decoração.